O programa está oficialmente aberto. Hoje, dia 7 de outubro de 2025. Você está no canal Cuesta Verde, jornalismo de verdade. Você gostaria de ter um bar? Sim, de ser o dono de um boteco? Ou para você que já é do ramo, apenas mudar de endereço? Talvez adquirir mais um estabelecimento gastronômico para o seu império? Bem, o Naldos Bar está à venda. Sim, o meu amigo Naldo quer se aposentar e por isso está vendendo o seu bar. Bar que fica em um ponto privilegiado, na divisa entre Santos e São Vicente, junto aos tambores. Com detalhe, por se tratar de um estabelecimento tradicional, você estará adquirindo mais do que um bar, estará adquirindo uma história. Logo, entre em contato com o Cuesta que eu faço o meio de campo entre você e o Naldo, ou vá diretamente lá. Sendo que o contato do Cuesta e o endereço do Naldos Bar estão na descrição. É isso aí, gente. Dito isto, livro de oração em mãos. Quem não tiver, mãos em posição de prece, muito respeito, que respeito é bom e a divindade gosta. Página 70, oração ao Senhor. Ó Senhor, é o Cantare, fonte de todas as luzes, de todas as forças, de todas as sabedorias, de todos os amores. Dai-nos a luz, dai-nos a força, dai-nos a sabedoria, dai-nos o amor. Ó Senhor, nosso Pai, protegei a terra, planeta do amor. Protegei-nos de todos os males. Dai-nos o futuro. Ó Senhor, muito obrigado por nos dar a luz. Agradecemos de coração. E eu peço a Nosso Senhor El Cantare que não permita que injustiça alguma ocorra durante esse programa. Muito obrigado. Ok, gente, regressamos ao nosso programa especial do dia 7, em que eu trago a história do mestre Ryu Hokawa, assim, faço o esvaziamento dele e vou o construindo diante dos seus olhos, mostrando como se construiu uma figura, um mito, uma personalidade como a do mestre Ryu Hokawa. Para isso eu estou me valendo de 2 livros autobiográficos. Eu comecei com esse aqui, ó, Twice Born, Renascido, e para trazer mais elementos, estou utilizando este livro aqui, ó, Think Big, Pense Grande. E é um negócio engraçado essa coisa de pensar grande. O que é pensar grande? É pensar a longo prazo, a médio prazo, a curto, pensar quantidade de dinheiro, de livros que você lê. O que é pensar grande? Eu sempre escuto, tem que pensar grande. O que é pensar grande, velho? É uma questão que eu deixo questão reflexiva. Nós temos que tomar como base o seguinte: nós somos do tamanho do nosso pensamento. Nós somos do tamanho do nosso pensamento. Nós somos aquilo que nós pensamos. É meio cruel isso, é meio... Mas, fazer o quê? Porra, cara, eu vejo gente tão estúpida, podre de rica. Mas é uma questão de valores. Às vezes você pega uma pessoa podre de rica, estúpida, ela se sujeita a coisas que você não se sujeitaria. Então é uma questão reflexiva. Mas é bom nós termos como exemplo o mestre Ryu Hokawa. Ver onde ele chegou e ver o caminho que ele seguiu até lá. Isso pode nos dar base para um pensamento mais apurado. Em todo caso, vamos iniciar o programa de hoje e vamos conversar mais disso na sequência do programa. Hoje, nos templos da Rap Science de todo mundo, se comemora o Dia da Grande Vitória. Por que o dia 7? Me pergunta Miriam Big Big. Porque o mestre Ryu Hokawa nasceu no dia 7 do mês de julho de 1956 na província de Tokushima, no Japão, o qual eu vou apresentar a cada dia 7 através do estudo do livro Twice Born, Renascido. Hoje,
vou fazer um acréscimo. Vou trazer um trecho do livro Think Big, que o mestre Ryu Hokawa, seu autor, diz que ele, antes de passar da pré-escola para o ensino fundamental, fez um teste de QI pela primeira vez na vida. Em 5 de fevereiro de 2024, no site Very Real Mind, publicado foi o artigo de autoria de Kendra Cherry, alcunhado de O que é um teste de QI? Lendo-se que um teste de QI é uma avaliação que mede uma série de habilidades cognitivas. E, em 21 de abril de 2024, ela escreveu um artigo chamado de O que significa cognitivo em psicologia, no qual se lê que cognitivo é um termo usado em psicologia para descrever qualquer coisa relacionada ao pensamento, aprendizado e compreensão. Pensamento, aprendizado e compreensão. Então, quando você ouve as pessoas falarem sobre habilidades ou processos cognitivos, elas estão se referindo a diferentes aspectos de como o cérebro funciona. Coisas como lembrar de informações, aprender coisas novas, prestar atenção e processar todas as informações que você encontra todos os dias. Que é um ponto curioso para a gente pensar a respeito de como o cérebro funciona. Ou seja, o nosso cérebro ele é uma estrutura interessantíssima que nós temos. Hoje fala-se muito dos algoritmos em função das redes sociais, mas o nosso cérebro, as sinapses formam os algoritmos do cérebro. Nós temos os nossos algoritmos cerebrais desenvolvidos, relacionados ao funcionamento das sinapses. E aí é um ponto curioso, porque a questão cognitiva é relacionada à questão do raciocínio. Como que é o raciocínio? O que é? É o preenchimento de lacunas. É uma coisa muito subjetiva em muitos casos. Eu vou dar 2 exemplos aqui curiosos, só para um pouco mais de lenha na fogueira. Vamos aumentar a fervura da água. Algum tempo atrás, nos anos 1990, eu ouvia muito a rádio CBN e tinha um correspondente deles nos Estados Unidos que era o Gilberto Dimenstein, já falecido. Isso antes dele virar o Gilberto Dilmenstein. Antes disso ele era o Gilberto Dimenstein. Depois virou o Gilberto Dilmenstein. Vocês entendem? Desgraça, o cara fazer o quê? Voltou para o Brasil, começou a comer capim. Mas, em todo caso, ele trazia sempre coisas dos Estados Unidos muito interessantes. E uma delas, ele trouxe com uma empresa lá, quando ia fazer a entrevista com os candidatos a funcionários, eles utilizavam que método? Se contava uma piada para o cidadão. Uma piada simples até. Depois eles iam contando outras piadas, aumentando, ia saindo da piada brasileira para a piada britânica. Pra você ter uma ideia, a coisa seguiu uma evolução. Aí contava para você uma piada brasileira. E ver se o cara entendia. Se o cara não entendesse a piada, ele não tinha problema de raciocínio, ele tinha um raciocínio deficiente. Porque ele não conseguia raciocinar. Porque o que é a piada? É uma equação subjetiva. Você faz uma equação. Ah, Matheus, mas se a piada for sem graça, mesmo que a piada seja sem graça, você entende. Você fala, entendi essa porra, mas ela não tem graça. Ela não tem graça. É igual até eu tenho um filme eu já contei essa piada, cara, mas ter um filme que é com o Kirk Douglas, e ele faz um policial que tá perseguindo um bandido, e ele entra num bar e o cara chega e fala pra ele, não, que no bar outro dia entrou um crioulo com um papagaio no ombro. Eu perguntei, você sai sempre com esse bicho? E o papagaio falou, às vezes eu levo pra passear. E aí o cara se matou de rir, o Kirk Douglas. É muito engraçada essa sua piada. Esse personagem do Kirk Douglas baseou o show da série do Mentalista lá. Do
Patrick Duane, que diz que faz um policial sério aí, pegou esse personagem do Kirk Douglas. Mas, ou seja, é uma forma de cognição. A pessoa não compreende uma piada, ela, ou seja, ela tem deficiência cognitiva. O brasileiro é muito deficiente cognitivo em função do quê? Do método Paulo Freire. O método Paulo Freire, o que é? Não ter método. Ou seja, você não ensina a pessoa a aprender. Eles falam a questão da, como é que fala? Socioconstrutivismo, que o professor é um mediador. O professor não é mediador de porra nenhuma, ele é um mestre. Ele tem que ensinar a pessoa a aprender. Ela, aprendendo a aprender, ela aprende tudo, qualquer coisa. Vamos para o segundo exemplo agora, depois a gente conversa mais isso. O segundo exemplo é o seguinte, há um tempo atrás, a aviação Cometa. Cometa era uma boa aviação, quando eu era moleque. Hoje, sem comentários, porque todos os comentários são depreciativos. Mas a aviação Cometa, antigamente, era um luxo. O cara ser motorista da Cometa, tinha cara usar aqueles óculos escuros, bonito e tal. E tinha um teste que eles faziam com o seguinte, eles deixavam o cara numa sala, e o candidato, o motorista, levava um chá de cadeira. Um chá de cadeira que começava doce e ficava amargo. E aí eles viam se o cara explodia. Se o cara explodisse, ele não era contratado, porque se o cara não consegue ficar num ambiente controlado, uma sala fechada, sentado, com ar-condicionado, televisão, água para ele beber, imagina dirigindo por horas um ônibus com nego buzinando do lado, criança chorando, outro sujeito reclamando, outro vomitando no fundo. Imagina! Ou seja, é uma análise de como o cara domina a mente dele. O domínio da mente é parte cognição. Eles até criaram um termo para isso que eu não entendo até hoje, que é inteligência emocional. Sei lá que porra é inteligência emocional. Eu sei que o cara tem que dominar a sua mente. É o funcionamento do cérebro, a capacidade do cara dominar suas emoções, manter a frieza, é parte da questão cognitiva do cidadão. Mas vamos avançar um pouco e a gente conversa mais na frente disso. De volta ao relato do mestre Okawa, de acordo com o teste, seu QI resultou em 97 pontos. Ele achou que, como esse resultado estava próximo de 100, como numa prova, ele havia sido aprovado com sucesso. Ao voltar para casa, contou a façanha todo feliz aos pais. Lá no Japão seria de 100. É igual aqui, que aqui lá se mede de 0 a 100, aqui é de 0 a 10. Só tirar um dígito, ou seja, ele teria tirado nota 9. Porém, quando seus pais começaram a chorar, ele sentiu que havia alguma coisa errada. Foi então que explicaram a ele que, nesse teste, 100 pontos não significava nota máxima, mas apenas um valor intermediário. Ou seja, o teste era de 200 pontos. No caso, ele não teria tirado nota 9, ele teria tirado nota 4. Por isso acreditavam que ele nunca seria capaz de ganhar a vida se dependesse apenas dos estudos, ou seja, ele não estaria qualificado para uma atividade intelectual. Teria que exercer uma atividade braçal. E a atividade braçal, até mesmo para isso, a pessoa tem que ter um mínimo de capacidade cognitiva. Conquanto que o que ele não sabia é que quando fez o teste de QI, não havia seguido direito as instruções do professor e acabara anotando parte dos resultados na página errada. Ele se confundiu. Uma confusão. Mas isso não seria uma espécie de burrice? Não, ele só entendeu errado. Se ele tivesse entendido corretamente, esse ponto não se atrapalhado, o resultado teria sido outro. Depois disso, passou a ir muito bem nos seus estudos. Eu vou fazer mais um adendo aqui. Foi 97. Isso porque ele preencheu errado. Se a coisa tivesse sido certa, ele teria feito, supõe, 197. Teria dado 3 pontos do índice máximo. Ok? Depois disso, passou a ir muito bem nos estudos. Ou seja, também tem a questão psicológica. Você vê, ele sabendo, ou seja, ele se abateu, isso mexe com a pessoa. O cara chega em casa, você é burro, cara. Não vai poder seguir uma atividade. No livro fala um pouco disso também, eu decidi um pouco, como eu já ia comentar sobre o T, mas eles achavam que ia ter que trabalhar
de comércio, carregar caixa, sabe? É um trabalho que não exigisse tanto conhecimento assim. Isso acabou, sabe, desmotivando, mexe. Isso que é importante, acima de tudo, os pais. Eu falo sempre, o cara antes de ter filho, precisaria ter um teste para o cara ser pai, para ver se tem condição, porque muitas vezes quem atrapalha a vida dos filhos são os pais. Eu deveria motivá-lo, os pais deveriam motivá-lo a evoluir. Não, fica, porra, meu, você é uma besta, cara. Não... O cara fica chateado, pô. Fica chateado, você passa a não querer mais saber de nada. Parece que o destino da vida dele estava traçado ali nesse teste de QI. Mas vamos avançar um pouquinho. Eu quero fazer o quê? Um acréscimo. Então depois disso, depois que ele soube que o QI dele não era tão baixo, aliás era alto, ele começou a melhorar com um acréscimo. Como havia sido considerado inferior em termos de inteligência, decidiu compensar essa falta de competência se esforçando bastante. Aí que é o ponto. Ou seja, ele se valeu da inteligência que não sabia que tinha para compensar a falta de inteligência que disseram que o acometia. Atenção, ele se valeu da inteligência que não sabia que tinha para compensar a falta de inteligência que disseram que o acometia. Por isso, criou um método em que ele pensava, bem, se para as outras pessoas basta apenas estudar 1 hora por dia, 1 hora por dia, bem, se para as outras pessoas basta apenas estudar 1 hora por dia, eu preciso estudar 3 horas para chegar a algum lugar. Ou seja, 1 hora para compensar a falta de inteligência, 2 horas para empatar com as outras pessoas e 1 hora a mais para passar à frente delas. Ou seja, a cabeça do cara, hein, meu? É o mestre Rio Hokkaus que eu falo. Ele criou um método para ele. Ele acabou criando um método para ele vencer. Ele viu, isso aqui é exercício empírico. Ele observou as outras pessoas. O cara só estuda 1 hora, ou estuda 1 hora. Eu vou ter que estudar 1 hora para compensar a falta de inteligência. 2 horas para empatar e 3 horas para passar à frente. Ele se preparou para vencer na vida. Ou seja, ele pensou grande e fez uma análise empírica e viu, descobriu onde era o seu ponto que não era, ou seja, e depois continuou mantendo isso. Por isso que chegou onde chegou. E isso é interessante, a gente, essa questão de pensar grande, porque eu estou lendo este livro aqui, ó. O Polímata, de Peter Burke. E ele está falando dos grandes polímatas que... Polímatas, porque não são pessoas que dominam conhecimentos múltiplos, vários, em várias áreas. E no século XVIII, olha, é o século mais importante da história da humanidade. Para o bem e para o mal. Para o bem e para o mal. Os dois lados. É um divisor de águas. Eu falei no outro dia num programa que eu fiz sobre o Schopenhauer, que o século XVIII, você tem pré-século XVIII, você tem pós-século XVIII. O século XVIII estava falando no programa que nasceu a cerveja IPA no século XVIII. Mas a questão é a seguinte, e tinha uma discussão a respeito dos polímatas, que eles falavam, os polímatas têm conhecimento superficial. A pessoa tem que se especializar em um tema só. E aí ela vai conhecer esse tema na sua totalidade. Não descarto. Mas eu, por exemplo, eu gosto de estudar várias coisas. E um dos polímatas aí chegou mesmo à conclusão que eu, que você utiliza conhecimentos de outras áreas, um conhecimento que você obtém aqui, você utiliza aqui. Não o conhecimento, mas a questão de aprender a aprender. Você aprende a aprender. E a técnica que você usa para aprender num campo, você utiliza em outro. Claro, com as suas variações. E outro, e vai. Por isso que é possível a pessoa ter um conhecimento muito amplo de vários campos da vida, sem ser superficial. Agora você pega os caras, um monte aí. Podia abrir o livro aqui, não vou porque o tempo já, daqui a pouco nosso tempo está se esgotando, mas os caras escreveram enciclopédia de conhecimento universal, enciclopédia da língua, enciclopédia disso, biografia dos grandes mestres. O cara não, como é que o cara para escrever coisas com tanta profundidade ele tinha...
E não é um livro só, são vários livros de vários tipos, de vários campos do conhecimento, que influiu na medicina, na astronomia, influiu nas línguas. Como é que os caras podem ter um conhecimento superficial sabendo tanto, explorando tanto? Ou seja, e aí que é o pensar grande. O cara, por exemplo, ele não consegue sair daquele campo dele, o quê? Ele faz o quê? Quem fala? Ele exportação de mediocridade. Aquela coisa que o Nelson Rodrigues falava do cretino fundamental. Ele fala com a instituição brasileira é o cretino fundamental. O cretino fundamental que o cidadão medíocre, ele é medíocre e ele não admite que o outro não seja medíocre. Então ele faz transferência de mediocridade. Meu, você não pode ser compositor, você não pode ser músico, tocar piano, você não pode ser astrônomo, você não pode ser astronauta, você não pode ser cozinheiro, você não pode fazer... Não, você tem que escolher um campo só. Mas eu domino vários campos. Tanto é que eles dividem entre humanas e exatas. Isso é o fim do mundo, cara. Isso é o fim do mundo. Humanas e... Não! O conhecimento da pessoa tinha que ser de humanas e exatas. Tinha que ser uma somatória dos dois. Você vê, o Brasil... Por isso que o Brasil é um país atrasado, porque aqui se divide o conhecimento em humanas e exatas. Você parte do princípio que o cara que é de humanas ele é uma besta para exatas, e o cara que é de exatas é uma besta para humanas. Sabe? E vice-versa, e durma-se com um barulho desse. Aí o pessoal não sabe por que esse país é atrasado. Porque, como diria Nelson Rodrigues, a instituição nacional é o cretino fundamental e o cara faz o quê? Transferência de mediocridade. Se o mestre Ocao tivesse nascido no Brasil, eu suponho que estaria carregando caixa de tomate na feira, porque como é que o cara pode pensar grande num país onde as pessoas são doutrinadas a pensar pequeno? E dito isto, eu encerro o programa de hoje. Bem, vamos para a hora de passar o chapéu, que é a hora que eu mais gosto, é a hora que vocês mais gostam também, que é a hora em que eu ganho uma graninha. Gente, na descrição do programa eu estou disponibilizando os métodos de arrecadação de fundo por via direta e via indireta. Por via indireta, os meus livros, A Máquina da Verdade, ó, nesse livro Menino Veste Azul e Menina Veste Rosa. Pode dar para a molecada que o livro é bom. Aí tem o meu outro livro, A Saga de Kid Winchester, e como vocês já estão sabendo, saiu meu novo livro, A Noite das Intrusas ou O Retorno de Zé Jedi. Procurem. Ó, esses dois livros aqui, os links deles estão na descrição. Eles são vendidos apenas na internet. Agora, esse livro novo, A Noite das Intrusas ou O Retorno de Zé Jedi, ele está à venda em todas as livrarias do mundo. Do mundo. A editora, o clube de autores, disponibiliza em todos os países do mundo. Então você pode ir na livraria do seu país e perguntar que, se não tiver, é só pedir que eles entregam aí. Daqui a umas semanas já deve estar vendendo aí no seu país. Ok, gente? Na sequência, ao link do meu curso de Fundamentos do Exorcismo, você pôr o Satanás para fora de casa, aí vamos para a arrecadação de fundos por via direta. Ao apoia-se do meu blog O Mochileiro Místico, o Pix para você já fazer a doação aí, e o PayPal para os nossos acólitos do estrangeiro. Aí tem o link da Boutique do Quest para você comprar sua beca de conservador para as manifestações, e com Letras de Mateus, o meu álbum de rock em parceria com o meu amigo Renato Pop. E aí tem o contato do Quest para você mandar suas dúvidas, sugestões de pauta, coisa e tal, pedir o contato do Naldo. E aí tem o link do grupo do Cuesta no X, o Pravda Conservador, e o grupo do Cuesta no WhatsApp, gente. O WhatsApp que eu falo é nosso canal mais próximo, onde nós estamos lado a lado. Não posso usar o termo aqui que é um pouco forte para esse programa de cunho religioso, mas estamos lado a lado no Cuesta. E aí, Naldos Bar, o ponto de encontro dos acólitos, o endereço aí para você lá tomar uma geladinha, você quer empreender para conhecer o Bar do Naldo. E próximo evento, atenção Denilson, próximo evento da série Quem é Ryu Hokawa? Na sexta, dia 7 de novembro de 2025, às 7h07 da manhã.
Na sexta, dia 7 de novembro de 2025, às 7 horas e 7 minutos da manhã, quem é? Ryuho Okawa. Dito isso, quero agradecer a todos vocês que me acompanharam e até a próxima. Bye!